Marcel Capretes, em relação ao retorno do Oscar, né? Estão falando que ele pode retornar. Você vê a questão do Lucas, né? A questão do joelho, que aí vai ter que jogar no sintético domingo, e ele novamente sentiu dores. Quer dizer, é aquela história, o time é muito velho, né? O jogador tem lesão, você vê quanto tempo o Lucas ficou afastado. Jogou nem um tempo ainda, né? Jogou um pouquinho contra o Fortaleza, jogou um pouquinho nessa partida da Libertadores, já tá com dor no joelho de novo. Se bem, né, Capretes? Até para você comentar da questão aí do retorno do Oscar, mas aí é só uma opinião minha. Não precisa de Lucas e Oscar, gente. É só chutão lá pro ataque pro André Silva. O André Silva brigar com a zaga adversária. Então não precisa de meia. Mas vamos lá, Capretes, sua opinião em relação ao retorno do Oscar e essa situação do Lucas. Bom, o Oscar é um jogador razoável. Não é craque, não é gênio. Tem uma boa batida na bola, uma boa leitura, mas eu critiquei demais a chegada dele. Tá aí, ó, não joga nunca, jogador ombro caído. Mas essa questão do São Paulo me faz refletir o seguinte, Weber, que é um problema para mim crônico aqui do futebol brasileiro, que são as comissões técnicas fixas dos clubes. As comissões fixas, e aí eu incluo o departamento médico. Por quê? O departamento médico do São Paulo, o jogador demora uma eternidade para voltar, volta, machuca e demora de novo. O treinador, quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, ele mandou um monte de gente embora. E gente boa embora. Mas o que acontece, Weber? O cara que é fixo no clube, ele tem muita raiz no clube. E a raiz dele não é com o desempenho, é com a parte política. Porque quem mantém o emprego do médico, do fisioterapeuta, do analista de desempenho, até do preparador físico permanente, é o diretor, não é o treinador. O técnico perdeu 2, 3, ele tá fora. E o cara tem que ficar lá. Então, assim, é melhor pro médico o quê? Segurar o jogador mais 2 semanas e ele voltar ali, teoricamente, com mais segurança, e o técnico precisa do cara para a semana seguinte, não tem um jogador. Se o técnico perder, ele cai. O médico, se o jogador voltar 1, 2, 3 semanas depois, ele não vai cair. Ele já tem raízes no clube, na cidade que ele trabalha, que ele mora e tal. Então, é um problema crônico que nós temos hoje aqui no Brasil, esse negócio de dirigente falar que tem que ter os olhos da diretoria no campo, então tem que ser comissão fixa. Para mim é um grande erro, um retrocesso, é contra a performance isso aí, porque o cara fica lá e ele não está comprometido com o resultado, ele está comprometido com o trabalho dele, com a posição política dele. O analista de desempenho, ele vai indicar um jogador que o diretor gosta, mas o técnico não, ele vai ficar do lado de quem? Do diretor, claro, porque quem sustenta o emprego dele lá é o diretor. Enfim, então, o São Paulo passa por isso, esse departamento médico nunca está 100%, o jogador volta sempre mais ou menos e ficando um bom tempo lá, ficando um bom tempo no DM. Então, ó, vai voltar o Oscar? Vai machucar depois, não tô gorando, tá? Mas é sempre assim, vai machucar de novo. O Pablo Maia voltou agora depois de uma outra lesão. Enfim, Weber, é um problema que o São Paulo tem, esse departamento médico, e a parte física, fisiológica, que o Rogério Ceni já reclamou, o Crespo tinha reclamado, que o jogador cai lá, demora uma eternidade para voltar e nunca volta 100%. 18h41, agora a participação pelo WhatsApp do pessoal que envia a sua mensagem. O Dineide Bragança Paulista está falando aqui: passam-se os meses e o Weber e o Capretes vão morrer abraçados com os Ubeldi. Ô, treinador fraco, treinador pequeno pro tamanho do São Paulo. Vamos lá, mais um. Boa noite, Weber Lima. Tudo bem? Aqui é o Adilson Cabral, corintiano. Cruzeiro já foi eliminado, certo? Corinthians, Vitória e Vasco vão pelo mesmo caminho também, dependendo dos resultados dos seus grupos essa semana. Um grande abraço a todos aí, um ótimo programa. Valeu. Olha aqui, ó, o Henrique, tricolor de Sorocaba, falando que o Figueiredo é zagueiro raiz do condomínio Ibiti, lá em Sorocaba. Um abraço pra vocês. Figueiredo é vascaíno, rapaz. O Vasco ontem perdeu de 4-1 pra Puerto Cabello. É a maior derrota da história de um time brasileiro para um time venezuelano. Nunca na história tinha acontecido um negócio desse, 4-1, em nenhuma competição da Conmebol. E o Vasco, olha, vai ficar com esse recorde negativo. E o Figueiredo, já viveu os bons momentos do Vasco. Agora é só ladeira abaixo. Mais um.
Alô, 105, só tem fera. Ei, Weber Lima. Opa, Mudou a conversa? que conversa? Agora o São Paulo é candidato a ganhar a Libertadores? Não, mas tem que botar no contexto. Abraço do PGB, Paulo Gente Boa, Rica Paulista. Um abraço, é no contexto, né? É o que eu tô falando aqui. Mesmo jogando mal, dá pra ganhar dessas porcarias que joga na Libertadores. O nível tá muito ruim. Por que você acha que o time brasileiro tá ganhando o tempo todo isso daí? Não tem adversário, gente. Ou vocês esqueceram o que aconteceu nas semifinais do ano passado? Que um tomou no agregado uma traulitada e no outra chave também tomou outra traulitada. Eu achava que o River Plate ano passado ainda faria frente, mas tomou atropelo. E o outro foi quem? O Peñarol? Foi, Capretes? Quem é que tava do outro lado da chave? Foi Peñarol e... Peñarol e River, não foram? Peñarol e River, foi. E tomaram atropelos. Mas atropelos mesmo, assim, de tipo treino. Sim. Né? Não dá, gente. É o que eu tô falando aqui. Não tô falando que o São Paulo tá jogando bem, porque o São Paulo não joga bem. Não está jogando bem. Fala, Capretes. Não, você vai lembrar, da nossa época, daquele Boca Juniors temido pra caramba, lembra? Aí sim. Os brasileiros se tremiam todo pra pegar o Boca. Era um inferno. Não perdia lá em La Bombonera de jeito nenhum. Sim, cadê o Boca? Já era, nem na Libertadores, tá? O Boca conseguiu cair na pré-Libertadores pro Alianza Lima. Esse time aí que o São Paulo não jogou nada e ganhou 2-0, gente. Pra vocês terem uma ideia da noção. Aí o outro vai falar, mas o Corinthians perdeu o Barcelona e ganhou aquilo. Não, Corinthians não conta. Torneio internacional, o Corinthians é um Once Caldas. É igual a Once Caldas. Vitor Roque tá mais pro Vitor Borjas. É o Valnei de Boituva que tá falando. Um abraço pra você. Tem mais áudio pra gente fechar aí pro break. Vamos lá. Boa noite, 105. Weber, fala. Agora o Flamengo não depende só dele. Exato. Ele tem que ganhar e torcer para os outros tropeçarem. Tá no cheirinho novamente. Chicão Disciplina, freguesia do... Ô Chicão da freguesia, não, eu ainda acho que se o Flamengo ganhar as duas, eles classificam, entendeu? Porque ele pega a LDU, né? Então o Flamengo pega a LDU, o Flamengo tem 5, a LDU tem 8 pontos. Se o Flamengo vencer por 2 gols a LDU, ele já passa a LDU no saldo de gols, entendeu? Então o Flamengo depende só dele ainda, né? Porque aí é o último jogo, o Flamengo pega o Táchira no Maracanã. O Táchira não ganha de ninguém. Táchira tem 4 jogos e 4 derrotas. Então o Flamengo ainda depende só dele. Agora, se empatar com a LDU, aí realmente acabou. Aí realmente acabou, porque o Central Córdoba iria a 11, né? Porque não vai também se atrapalhar com o Deportivo Táchira. E aí na última rodada a LDU joga contra o Córdoba e aí vai precisar apenas de um empate, né? O Flamengo ganhando, a LDU com um empate, jogando em casa no Casablanca se classifica. Então o jogo que vale é da semana que vem no Maracanã, quinta-feira às 9h30. O mesmo vale para o Botafogo, que joga na quarta contra o Estudiantes. Se empatar com o Estudiantes, a coisa complica, porque a Universidade do Chile jogará em casa, em Santiago, contra o Carabobo, deve vencer, vai a 10. Botafogo empatando, aí a coisa ficou ruim realmente pro time da Estrela Solitária.